Oi, gente, estamos aqui continuando, a nossa gravação do vídeo 1. No vídeo 1 eu falei como a mente funciona, e agora eu vou falar da doença psicossomática que eu tive, que doença psicossomática é uma doença criada pela mente e que se resolve através da mente, tá? Psico quer dizer mente, somático quer dizer corpo. Então, há 5 anos atrás eu desenvolvi uma doença na minha pele, Quem me conhece vai até se surpreender com as fotos que eu vou mostrar aqui agora, As fotos que eu tirei da época que eu estava com essa doença. Vai até se surpreender, por quê? Porque essa doença, quando ela começou a desenvolver, eu já era terapeuta e eu trabalhava com outras técnicas, eu não trabalhava ainda com a tecnologia de Dianética. Só que eu trabalhava com essas outras técnicas, já fazia, acredito, uns 3 ou 4 anos. E eu tentei, quando a doença começou a desenvolver, como que ela começou? Ela começou com umas manchinhas de pano branco. Depois, muito rápido, eu comecei a sentir coceiras nessas áreas que estavam com pano branco. Depois a coceira começou a ficar vermelho e foi avançando até chegar um momento de eu não suportar as coceiras. E assim, eu coçava ao ponto de sair um líquido transparente mesmo, e daqui a pouco estava saindo sangue e virava feridas, certo? Então, eu já era terapeuta e eu tentei curar com essas técnicas que eu tinha, que eu trabalhava. Só que a doença dava uma melhorada e depois voltava, dava uma melhorada e depois voltava. Chegou um momento assim, que veio de uma vez, parecendo um vulcão, como uma avalanche, assim. Meu corpo se encheu de feridas. Mas como eu era terapeuta, eu sempre trabalhei de roupa social, o corpo sempre muito coberto, as pessoas não viam, não sabiam que eu estava com essa doença, porque eu me cobria e eu tive sorte de a doença não afetar o meu rosto. Às vezes, quando estava no nível mais agitado, ela começava com caspa, inflamação, como se fosse uma caspa, e inflamação na pele, e daí começava a coçar. Então, quando estava no meu rosto um pouco irritado, que era um pouco aqui mais do lado, quando eu amanhecia com o rosto irritado, eu não saía de casa, eu não ia trabalhar. Já porque eu não queria que as pessoas me vissem daquela maneira. Só no corpo eu ainda tinha como esconder, mas no rosto já não tinha mais como esconder. Então, chegou um momento que eu comecei a ficar muito triste. Primeiro que eu era terapeuta e eu não estava conseguindo resolver um problema que eu tinha. Então eu já comecei a desconfiar das técnicas que eu trabalhava, porque eu sempre fui uma pessoa de querer dar para o outro aquilo que eu tenho. Então, se eu ofereço uma tecnologia para uma pessoa e eu digo que essa tecnologia realmente funciona e eu vejo que a tecnologia já não está resolvendo em mim, então eu não vou oferecer isso para as outras pessoas, porque tem um limite, entende? Então eu comecei a perceber que até que as técnicas que eu trabalhava tinham um certo limite e até um certo ponto, e não avançava, não ia nas coisas mais profundas das pessoas. Então eu comecei a me decepcionar com as técnicas e eu comecei a buscar várias terapias, Teve sessão de terapia que eu paguei R$500. Na época, teve sessão de terapia que eu paguei R$500 para tentar resolver. E eu ia para os terapeutas em outras cidades e as pessoas não sabiam. Primeiro que não sabiam que eu estava com a doença. Inclusive, quem me conhece vai se surpreender quando eu mostrar as fotos, porque estava comigo a maior parte do tempo e não sabia que eu tinha a doença. Então eu ia, as pessoas não sabiam que eu estava indo para terapeuta. Primeiro que eu não queria que elas soubessem, não sabiam da doença. E segundo que eu era uma terapeuta. Então, eu sempre tive a ideia de que eu tenho que ser um exemplo para as pessoas que estão ao meu redor. Claro, nem sempre eu consegui, Nem sempre eu conseguia. Mas eu estou colocando isso na minha vida a cada dia que passa, que eu tenho que ser um exemplo para as pessoas. E aquilo que eu ofereço para as pessoas como solução, tem que ser uma solução para mim também. Chegou um momento que já tinha passado, 5 meses, eu tentando e eu não conseguia. Aí eu cedi, eu fui a um médico, Eu fui a um médico. E ao chegar no médico, fui em um dermatologista, aí disse que era uma coisa, fui em outro, disse que era outra coisa, e me passava o remédio. E um disse que era alergia a esmalte, eu parei de usar esmalte, outro disse que era alergia a produtos cosméticos, eu parei de usar, ou seja, até que eu cheguei a um médico e ele, me passou para eu fazer um exame. Então eu fui fazer o exame, teve que raspar pedacinhos da pele de vários lugares do corpo para fazer esse exame. E quando saiu o resultado,
O médico falou assim, olha, mostra aqui uma bactéria na sua pele, só que não é o suficiente, essa bactéria jamais será o suficiente para deixar a sua pele da forma que está. Então, assim, acredito sim, tem aqui a bactéria, está mostrando o exame, mas essa doença é psicossomática, porque essa bactéria não é o suficiente para deixar a sua pele desse jeito, porque estava assim, extremo, tá? Eu estava com medo já de levar um câncer de pele. E aí, ele disse, olha, eu sugiro que você vá para um terapeuta. E enquanto você vai ao terapeuta, eu vou te passar, né, um comprimido, um tratamento de 6 meses, onde você vai tomar um comprimido uma vez por semana. E se realmente for essa bactéria, que eu estou achando, né, quase que não se for a bactéria, em 6 meses você tomando esse comprimido, essas feridas vão desaparecer. Se não for, eu vou passar o comprimido para desencargo de consciência. Mas se não for essa bactéria, aí você vai fazer o tratamento de 6 meses e não vai encontrar, não vai resolver. Então eu sugiro que você vá a um terapeuta o quanto antes. Eu não falei pra ele que eu era terapeuta, né? Eu estava com vergonha. Mas o que eu fiz? Eu já tinha ido para os terapeutas que eu conhecia, os melhores, né? Os melhores que eu sabia que existiam em cidades vizinhas, eu tinha ido. E na cidade que eu morava também nessa época. Então, chegou um momento que eu fiquei sabendo de uma tecnologia, não sei como... Assim, é quando a gente tá buscando algo. Eu já tinha desistido de ir para terapeuta, mas lá dentro, no meu íntimo, eu sabia que existia uma solução. Eu comecei a tomar os comprimidos e, assim, desisti de procurar terapeuta. Mas chegou um momento que já depois de eu acredito que depois de quase uns 8 meses tomando comprimido, eu fui fazendo o tratamento de 6 meses. Depois de 6 meses, eu parei de tomar o comprimido. O que aconteceu? A doença veio com mais força, como um vulcão. Assim, o tempo que eu estava tomando o comprimido, sumiram as feridas, as coceiras, ficaram só uns panos brancos. E aí eu acreditei, achei, nossa, eu acredito que agora está resolvendo, mas se for psicossomático, e fiquei com aquele questionamento. Quando eu parei com 6 meses, quando eu parei de tomar os comprimidos, né, que já aparentemente tinha resolvido, não tinha resolvido. Os comprimidos estavam só camuflando a doença. E aí, o que eu fiz? Continuei tomando comprimido, não fui mais no médico, não façam isso, tá? Se o médico disse, tome, faça o tratamento durante X meses, faça durante X meses, quando terminar, volte lá, tá? Eu não voltei lá porque ele deixou pra mim, né? Claro que era uma doença psicossomática, mas eu fiz algo errado, eu continuei tomando o remédio, isso poderia me prejudicar. Então não façam isso, tá bom? Se o médico diz, faz assim, acompanha, né, essa quantidade aqui, você segue, tá bom? Então eu continuei, voltei a tomar os comprimidos, porque eu pensei, bom, pelo menos vai camuflar, enquanto eu não encontro, né, a verdadeira solução. Aí um dia, tá, eu fiquei sabendo da tecnologia de Dianética em São Paulo, né? E aí eu encontrei uma anja, Zélia, uma auditora de Dianética que mora em São Paulo, que já tem mais de 15 anos que é auditora de Dianética. Pra mim, é uma das melhores, né? Por que não dizer a melhor, tá? Pra mim, ela é a melhor porque foi com ela que eu vi, assim, Dianética sendo aplicada ao pé da letra. Hoje eu sou uma auditora de Dianética, já tem 5 anos, né? Que eu sou uma auditora de Dianética, eu pude ver, com tudo que eu estudei nos meus treinamentos, e eu pude ver a prática da Zélia, como ela realmente aplicou Dianética exatamente como é, por isso que eu tive resultados extraordinários e tão rápido. Então eu fui para a Zélia e comecei a fazer a terapia de Dianética com ela. Fiquei lá, né, na sala em que ela atendia, e fiquei morando lá na casa dela durante uns meses. E eu, assim, me entreguei para a terapia todos os dias. Todos os dias eu entrava em sessão, eu tirava cargas, eu ia no passado, eu tirava momentos de dor, assim, momentos momentos da minha vida que eu nem imaginava que eu tinha passado por aquilo. Porque muitas vezes a gente acha, o problema que eu tenho, eu sei quando começou. Às vezes, né, você sofreu um incidente e esse incidente desencadeou algo de muito lá atrás. Aí você acha que foi esse incidente específico, mas pode ter muito mais coisa lá atrás da sua linha do tempo que você nem lembra, nem imagina que você passou por isso.
Então, nas sessões de Dianética com a Zélia, eu busquei, assim, a gente foi para incidentes da minha linha do tempo, que eu ficava, gente, eu passei por isso, né? A área momento lá na barriga da minha mãe, enfim, na linha temporal aí, tá? Busquei muita coisa e descarreguei a dor emocional e física desses incidentes. E à medida que eu ia descarregando, que eu ia passando pelas sessões todos os dias, que eu fiz um pacote de sessões, de horas, e eu digo, não, eu vou me entregar a essa terapia. E eu fazia sessões todos os dias. Gente, sem exagero, sem nenhum exagero. A cada sessão, a minha pele ia voltando ao normal. Era incrível, era como se estivesse arrancando uma pele feia, suja, que estava ali, e ia sendo trocada por outra. Então, a cada carga, ou seja, psicossomática. Se eu estava com sobrecarga na mente de momentos de dor e inconsciência, psicomente, então vai o quê? Vai sobrecarregar o meu corpo. Então eu vou começar a gerar doenças psicossomáticas. Tem gente que não tem esse azar, né, de desenvolver doenças psicossomáticas, mas isso não quer dizer que ela não tem uma sobrecarga aí de dor na mente. Eu estava com essa sobrecarga de dor na mente armazenada e eu infelizmente manifestei no corpo. Então a cada sessão que eu tirava ali uma carga, eu me sentia tão aliviada e eu comecei a me dar conta de muitas coisas que eu vivi na vida. O porquê que eu vivi aquele relacionamento conturbado, o porquê que eu fiz aquelas coisas que eu fiz naquela época, o porquê que eu deixei de fazer certas coisas que eu deveria fazer. Assim, respostas, as minhas maiores perguntas, meus maiores questionamentos, que me deixavam inquietas, muito inquietas durante toda a minha vida, eu encontrei na terapia de Dianética. Claro, continuei com muitas perguntas e continuo todos os dias. É para isso que eu estudo, né? Tô aqui na Colômbia me aperfeiçoando, estudando sobre essa tecnologia de L. Ron Hubbard para encontrar as respostas deste universo. E eu estou encontrando. Mas aquelas perguntas principais que eu tinha, que mais me deixavam inquieta e que me faziam sofrer todos os dias, eu descobri na terapia de Dianética. Então, além da dor emocional que eu ia tirando, dor física, essa carga toda que eu ia tirando, né, a cada sessão, eu ia me sentindo mais feliz, mais inteligente, mais capaz, compreendendo mais as pessoas. A minha mãe, que eu tinha algumas mágoas dela, eu comecei a compreender e desenvolver, assim, sair de dentro de mim um amor incondicional por essa pessoa. Minhas irmãs, sabe, amigas, relacionamentos que eu tava cheia de dores, de mágoas, tudo isso foi saindo. E essas coisas não eram eu. As dores, as mágoas que você tem, a não compreensão, isso não é você. Você é um ser espiritual, você tem um amor incondicional pelas pessoas. O que te impede de expressar e sentir esse amor é essa mente reativa, que impõe cargas e considerações, pensamentos e conclusões irracionais. E você começa a ser controlado por ela. Então, a partir do momento que eu fui tirando essas dores, definitivamente, eu fui me sentindo mais aliviada, desabrochando esse amor incondicional por todas essas pessoas. E fui me sentindo mais saudável, inteligente, mais feliz, e a minha pele, consequentemente, foi voltando ao normal. Só que assim, eu quero abrir um parêntese aqui. Quando eu encontrei a terapia de Dianética, eu já estava meio que decepcionada sobre a doença. Eu já achava que ia ter que ficar assim até não sei quando, até quando ela desaparecesse por ela mesma. Só que aí eu fui para a terapia, eu já não fui querendo resolver a doença psicossomática, já não era meu objetivo. O objetivo já era as dores, porque eu já juntou uma coisa com a outra, a decepção da terapia que eu trabalhava, com a decepção da pele que estava cheia de manchas, com as minhas tristezas do passado, eu já estava ficando muito triste. Então, o meu objetivo já não era curar a doença psicossomática, já era curar as minhas dores, tá? E quando eu fui para a terapia, fazer a terapia de Dianética, não dei atenção para a doença psicossomática. É tanto que ela foi assim, desaparecendo naturalmente. Eu queria curar as dores, certo?
Então eu quero abrir esse parêntese porque algumas pessoas podem ter doenças psicossomáticas e querem fazer a terapia de dianética. Só que a dianética, ela não é focada no efeito. Nós não focamos no efeito. Nós não focamos na enxaqueca que você tem, na doença de pele que você tem, na dor no estômago que você tem. Nós não focamos nada disso, isso é efeito. A gente vai trabalhar a causa. Quais são as causas? Esse conteúdo que está enterrado nessa mente reativa, certo? Os momentos de dor e inconsciência que estão enterrados nessa mente reativa. Exatamente isso. E é isso que os auditores de dianética focam. É aí que nós vamos dar atenção, tá? Em eliminar esse conteúdo dessa mente reativa, essa carga, essa inconsciência. E o efeito disso vai desaparecendo, ok? Vou cortar de novo esse vídeo, né? Essa é a parte 2. Vamos dar continuidade na parte 3 em um próximo vídeo, para que não fique tão longo, tá? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo, que eu vou mostrar, vou falar pra você a conclusão dessa história. Eu acredito que você vai gostar muito. Então vamos para o nosso terceiro vídeo.